tá? Mas assim, o Mandela não é o Lula. O Mandela era um cara que lutou, de fato ficou preso muito tempo pelo que acreditava e não fez uso das mesmas manobras que o Lula para sair da cadeia, né? Depois o Mandela, ele se torna líder da África do Sul e começa a fazer, vamos dizer, essa turnê mundial, e o Mandela é praticamente canonizado. E aí ele se torna defensor desse discurso, pacificador, etc. Não é o caso do Lula, e o Lula nunca apresentou isso na campanha. Eu não sei de onde esses caras da Globo News, uma parte desse jornalismo achavam que o Lula iria chegar pacificando qualquer coisa. O Lula nunca falou que ia pacificar nada. A posse do Lula, vamos lembrar que a galera estava gritando sem anistia. Esse era o tema da posse do Lula. O Lula, o primeiro ato que ele fez como presidente da República foi revogar o lance das armas. Ou seja, não é um ato que ele está trazendo uma visão de mundo dele ou uma sinalização à pacificação do país. O primeiro ato dele é um ato de vingança, negando o presidente anterior. Vocês precisam entender isso porque é muito simbólico o primeiro ato do cara ser isso. Mostra o quanto ele tá preso no Bolsonaro, o quanto ele precisa do Bolsonaro para existir, o quanto ele quer a polarização, ele quer a luta. Agora, a campanha dele também foi isso. E o governo dele é um ato de vingança. Em tudo. Em tudo que a gente vê, o governo do Lula é um ato de vingança. Ele tem um ministro dos direitos humanos, que ele, por hora, tá se vingando dos brancos, depois ele vai se vingar dos heterossexuais, ele vai ficar interno no processo de vingança, porque o Silvio Almeida é um suposto vingador dos negros, né? Ele vai, olha, você é negro, você vai se juntar com o Silvio Almeida, você vai fazer a revolução do Silvio Almeida. O Haddad quer se vingar das políticas macroeconômicas do Paulo Guedes. Aí tem que ir pra uma outra linha. Todo mundo tá na sua vingancinha específica. Silvio Almeida quer fazer guerra racial. O outro quer fazer guerra econômica. Agora é guerra contra a classe média. O governo como um todo quer guerra contra a agricultura, contra o agro brasileiro. Onde você tem vingança. E o discurso já tava lá na campanha. O discurso de campanha foi isso. Eu não sei onde o Camarote, eu não sei onde a Globo, eu não sei onde os jornalistas viram que o Lula ia pacificar. Nunca iria ter pacificação. É óbvio que ele só prometeu guerra e ainda tem mais. Se não tiver guerra, esse governo não tem nem razão de existir. Porque a única razão pro governo justificar a própria existência é falar que não é o Bolsonaro. E não sou eu, Renan, falando isso. Foi o Felipe Neto, que é o maior porta-voz desse governo. Aqui, ó, cortando aqui pra essa câmera. O Felipe Neto, quando foi justificar os 100 dias do governo Lula, ele não tinha argumentos. Ele vai tentando listar um ponto aqui, um ponto ali. Só baboseira. Tava falando até de Ibama e agora até o Lula tá brigando com o Ibama. Mas aí ele falou assim, se isso não for o suficiente, tá? Vamos lembrar que o outro lado era o Bolsonaro. Entendi. Obviamente que não era o suficiente os pontos que o Felipe Neto listou pra justificar o sucesso dos 100 primeiros dias de governo Lula. E aí ele terminou puxando a carta, eu não sou o Bolsonaro. Mas e o Bolsonaro, hein? E, meus amigos, é a carta vazia. Lula sem Bolsonaro não tem razão de existir. Tanto que quando começou a pipocar uma série de problemas pro Flávio Dino, seu principal ministro, e potencial candidato à presidência da República sucedendo o Lula para 2026, o que começa a acontecer? Misteriosamente o STF começa a fazer operações, busca e apreensão na casa do Bolsonaro, áudio revelado, um monte de coisa. O Bolsonaro tá tendo que depor pra caramba. Ou seja, o Lula mesmo levanta o Bolsonaro para colocar o Bolsonaro numa posição de inimigo, porque isso justifica a própria existência dele como presidente da República. E aí por isso eu falo para você que tá vendo que a gente tá falando de ir pras ruas, porque o tema disso aqui é sobre rua. Meus amigos, colocar o Bolsonaro na evidência é a estratégia do Lula. E há, vamos dizer assim, graças a Deus, né, vamos dizer, um entendimento de sobrevivência do Bolsonaro, de que ele precisa tirar o pé, porque o Bolsonaro só pensa nele, e aí o Bolsonaro, pelo menos, ele tá saindo do jogo, o Brasil tem que andar e tal. Então, por mais que eu considere covarde, porque eu sei que ele é um covarde, que ele só pensa no próprio rabo, ele não fez isso, vamos dizer, como uma pessoa preocupada com o processo como um todo, porque por ele, e a gente sabe como o filho dele comporta e como os asseclas dele vêm se comportando, atacando todo mundo, incluindo os humoristas que têm sido alvo de censura, incluído o próprio Deltan Dallagnol, que vem sendo atacados por esses asseclas do bolsonarismo. Então a gente entende como o Bolsonaro pensa, mas pelo menos ele mesmo se tirou do foco. Tirar o Bolsonaro do foco é abrir o caminho pra oposição ser oposição. E a gente focar não em ter que ir pra rua justificar o colar lá da Michelle, justificar o cartão corporativo multimilionário que esse governo anterior usou. Não. Vamos lá bater no PT, vamos lá atrapalhar o PT, vamos lá construir o caminho eventualmente para uma queda do Lula. É libertador, porque assim, entendo assim, uma quantidade enorme de pessoas não quis ir para as ruas de 2019 em diante. As pessoas não queriam ir numa manifestação em que você tem que ficar justificando e cultuando um presidente. Entendam assim, houve manifestações em 2019 que as pessoas cantavam Bolsonaro eu te amo. As pessoas cantaram Bolsonaro eu te amo. Imbrochável, elas repetiram imbrochável. O cara, assim, pra vocês entenderem o nível, é que as pessoas entraram numa loucura. Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida.
Obrigado pela missão. Imbrochável, 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 imbrochável. No dia que o Brasil fazia 200 anos, um evento em que um governo conservador poderia reafirmar os valores históricos e contar de forma correta qual foi a nossa história. Um governo conservador poderia contar que o Brasil não foi... A independência do Brasil não foi fruto do... o Dom Pedro I estava com diarreia. O Dom João VI era só um covarde, glutão, e a mulher dele queria fazer sexo por aí. O Dom Pedro I ele só queria fazer sexo com escravas. Não, tinha a oportunidade de contar uma história belíssima de estratégia da família real portuguesa que veio pra cá, de construção do único país que não se dividiu em números, não se fragmentou, como aconteceu com a América Espanhola, das lutas da Maria Quitéria, vamos falar do José Bonifácio, vamos falar de todo mundo, não falamos de nada. O presidente subiu num caminhão de som e ficou cantando Imbrochável. Ele ficou falando que ele, basicamente, não tem problemas de ereção. Eu tenho mais de 60 anos, não tenho problema de ereção. No fundo, ele estava falando isso. Porque ele queria demonstrar, porque algum estrategista da turma dele falou, você tem que mostrar que você é viril, entendeu? Que você é um homem que não tem problemas de ereção. E aí o cara com o Brasil fazendo 200 anos, um conservador, ficou falando que ele é imbrochável. Isso não pode ter, meus amigos. Isso afastou muita gente. E essas pessoas, que é um Brasil mais silencioso, que é um Brasil que não tá cultuando o político, se essas pessoas voltam pras ruas, tudo muda. Tudo muda. É por isso que as manifestações de 15, 16 foram muito maiores do que qualquer coisa que aconteceu depois, tanto pró-Bolsonaro quanto contra Bolsonaro. Inscritos aqui no canal. Eu quis dizer 90. Outra coisa que eu queria pedir pra vocês, entrem no clube, cara, tô sorteando, vai acabar essa edição da Valete, que é uma edição linda, assim, a maior capa de todas, lindíssima, lindíssima, icônica demais.